Segundo livro Macabeus, capítulo 5. Massacrando entre dois dominadores. Nesse tempo, Antíoco preparava a segunda expedição contra o Egito. Aconteceu então que durante quase 40 dias começaram a aparecer no ar, pela cidade inteira, cavaleiros vestidos de ouro, armados de lança, organizados em pelotões e empunhando espadas. Viam-se brigadas de cavalaria em linha cerrada, ataques e contra-ataques de um lado e do outro, movimento de escudos, multidões de lanças, lançamentos de projéteis, faiscar de adornos dourados e de todo tipo de couraças. Todos podiam para que essas aparições fossem de bom agouro. Correu então um falso boato que Antíoco tinha morrido. Jasão reuniu mais de 1000 homens e atacou a cidade de surpresa. Ao serem derrotados aqueles que estavam na muralha e consumando-se a tomada da cidade, Menelau refugiou-se na Acrópole. Enquanto isso, Jasão promovia impiedosamente a matança dos seus próprios concidadãos, sem compreender que uma vitória sobre seus irmãos era sua maior derrota. Ele pensava estar triunfando sobre inimigos e não sobre compatriotas. Contudo, não conseguiu tomar o poder. O resultado foi a humilhação que lhe veio por causa do seu motim, e teve de fugir novamente para a região dos Amonitas. Seu comportamento perverso teve triste fim, denunciando Aretas, rei dos árabes. Foi perseguido e teve de ficar fugido de cidade em cidade, detestado por todos como traidor de suas leis, repelido como inimigo da própria nação e dos próprios compatriotas, e por isso enxotado para o Egito. Dessa forma, Jasão, que tinha exilhado tantas de sua sepultura, também foi morrer no exílio, já que se refugiou na terra dos Laxedôminos, com a esperança de receber proteção devido aos laços parentescos. Ele, que havia deixado muitos mortos em sepultura, morreu sem que alguém chorasse por ele. Não teve nenhum tipo de funeral, e nem foi sepultado junto aos seus antepassados. Quando chegou ao rei a notícia desses acontecimentos, ele pensou que a Judéia tivesse se revoltado, voltando furioso do Egito. Ocupou militarmente a cidade, mandou os soldados matar sem piedade quantos encontrassem e trucidar os que procurassem refúgios nas casas. Houve grande matança de jovens e velhos, massacre de homens e mulheres e crianças, carnificina de moças e bebês. Em 3 dias pereceram 80.000 pessoas, 40.000 foram assassinadas, e os vendidos como escravo não foram menos do que os mortos. Não satisfeitos com isso tudo, Antíoco ainda teve a ousadia de entrar no templo mais sagrado do mundo, tendo por guia Menelau, traidor das leis e da pátria. Com suas mãos impuras, Antíoco pegou as vasilhas sagradas e com as mãos sacrilegas levou embora os donativos aí depositados por outros reis para engrandecimento, glória e honra do altar santo. Antíoco foi arrogante, sem perceber que o Senhor se havia irritado durante breve tempo por causa dos pecados dos habitantes da cidade. Era por isso que o Senhor se descuidava do lugar santo. De fato, se eles não se tivessem envolvido em tantos pecados, Antíoco seria imediatamente barrado no seu atrevimento, a poder de chicotes, logo que isso chegasse, como aconteceu com Eliodro, enviado pelo rei Seleuco, para fiscalizar o tesouro. Contudo, o Senhor não escolheu o povo para o lugar santo, mas o lugar santo para o povo. Por isso é que o lugar santo, havendo participado das desgraças que ocorreram ao povo, depois participou também da felicidade dele. Ficou abandonado no momento de ira do Todo-Poderoso, mas foi restaurado em toda a sua glória, quando o Senhor novamente se reconciliou. Depois de ter roubado 72 toneladas de ouro do templo, Antíoco voltou imediatamente para Antioquia. E em seu orgulho e insolência, ele acreditava que poderia navegar em terra firme e andar a pé dentro do mar. No entanto, ele deixou alguns superintendentes para continuarem a maltratar o povo. Em Jerusalém, colocou Filipe, de origem frígia, de caráter mais bárbaro do que aquele que o havia nomeado para o cargo. No Garazim, deixou Andrônico. Além desse, deixou também Menelau, que era pior que os outros na opressão contra os seus próprios compatriotas. Cheio de ódio profundo contra os cidadãos judeus, o rei enviou o comandante Apolônio, com 22.000 soldados, e com ordens para matar todos os adultos, vender as mulheres e os mais jovens. Ao chegar a Jerusalém,
Apolônio, simulando atitude pacífica, guardou o dia santificado do sábado, surpreendeu os judeus em repouso, mandando soldados fazer um desfile militar. Ordenou então que matassem todos os que saíam para ver o desfile, depois percorrendo a cidade com armas. Provocou terrível massacre. Então Judas chamou Macabeu, reuniu cerca de 10.000, retirou-se para o deserto e com os animais selvagens passou a viver nas montanhas com os seus companheiros, para não se contaminarem com alimentos impuros, comiam ervas apenas. O texto narra fatos sobre a opressão que o povo sofria tanto por parte dos dominadores externos como de tiranos internos, gananciosos do poder. O autor mostra que a tirania interna é a mais desonrosa que existe, pois implica subjugar os próprios irmãos e compatriotas. Por isso, os tiranos merecem a pior sorte possível. Sobre a dominação externa, ele reflete que os poderosos se julgam donos do mundo, mas só conseguem profanar e roubar as coisas mais sagradas do povo, quando este não se preocupa com a justiça no seu próprio país. Os versículos 19 e 20 recordam e salientam que o verdadeiro templo de Deus é a vida do povo, da qual o templo externo é apenas símbolo visível. Esse pensamento será mais desenvolvido em Jó 4, 16 a 26.